Tá gravando. Gravando. Olha o som. Teste 1, 2. Teste 1, 2. Oi, tudo bem? Eu me chamo Ronaldo e eu não sei muito bem por que eu estou gravando isso. Na verdade, é uma intenção de tentar focar na leitura e ao mesmo tempo ler em voz alta e aí gravar e quem sabe publicar isso para talvez outras pessoas ouvirem e lerem e pensarem, enfim. A minha ideia é tentar deixar algo bem espontâneo, algo de forma que eu consiga trazer meus atravessamentos conforme eu for lendo o texto, sem pressa, sem muita velocidade, Mas eu não sei se vai dar certo. Isso aqui é um teste. Eu não sei se vou publicar isso. Até porque eu não tenho nem tempo, eu tenho que ir embora. Então não vai dar tempo de ler muita coisa. Mas eu vou começar a testar. Tinha pensado com esse livro aqui. Dos que moram em Móvel Mar, da Fátima Flórido César. Ela é uma psicanalista aqui de São José dos Campos. É uma pessoa muito querida para mim. E eu queria tentar ler. Eu não sei, eu pensei em ler coisas da Clarice Lispector, eu pensei em ler livros infantis. E também pensei em ler livros teóricos, para eu tentar me aproximar disso. E aí, enfim, vou tentar. Vamos ver no que vai dar. Vou ler, tipo, sei lá, umas 2 páginas aqui, só para fazer um teste. E se eu sentir de continuar, aí vamos continuar. Eu até gostei dessa introdução, talvez eu coloque isso como uma introdução mesmo. E aí depois eu continuo de onde eu parar. Né? Vamos ver. Não sei se a minha leitura vai ficar... Como é que fala? Não sei se a imagem tá boa também, né? Porque eu não tô vendo, não tem ninguém ali atrás da câmera. Mas eu não sei se a leitura pode ficar meio enroscada e tudo mais, né? Eu posso ter um fiozinho de nervoso, que também faz parte. Mas é isso, né? A chance também de alguém ver isso, desse vídeo, é muito pequena, né? Porque não pretendo divulgar, nem nada do tipo. É só ter o registro gravado e poder ter um lugar para falar. E pensar e ler e ter isso tudo. E quem sabe eu mesmo ir revisitando esses vídeos, esses encontros comigo mesmo. Uma coisa meio, né? Meio doida. Enfim. Eu vou ler aqui, né, da Fátima, dos que moram em Móvel Mar, e vou falar sobre... Vou começar pelas primeiras palavras que ela coloca aqui. Ir contra uma maré. Lutei toda a minha vida contra a tendência ao devaneio, sempre sem jamais deixar que ele me levasse até as últimas águas. Mas o esforço de nadar contra a doce corrente tira parte de minha força vital. E, se lutando contra o devaneio ganho no domínio da ação, perco interiormente uma coisa muito suave de se ser e que nada substitui. Mas um dia ainda hei de ir, sem me importar para onde o ir me levará. Lispector, olha só, justamente para esse que, enfim, tinha pensado nele. É uma introduçãozinha. Né? Para começar o livro. Bom, agora vamos começar com as palavras da Fátima. Este é um livro devaneio. Qual embarcação foi posta a navegar, sem se saber ao certo o seu destino? Mas confiava, com algum sobressalto, que essa falta de arreios não se traduziria em perdição. Um destino de quem se deixa navegar comporta uma leveza, mas ainda um peso de raízes. Quando digo que me deixei navegar é porque essa primeira, que acreditava a única e principal reflexão sobre casos difíceis, foi me conduzindo a outras questões, basicamente as relacionadas à técnica e à sua elasticidade. Só no fim me dei conta de que, desde sempre, este era o caminho, previamente traçado, o de se interrogar frente ao fazer psicoterapêutico.
Aí tem uma notinha de rodapé que eu vou ler, né? Acho que talvez seja importante. Aqui entende-se o fazer psicoterapêutico como experiência que implica fazeres e sentimentos. E, como apresentarei no término, correspondendo a um fazer em móvel mar. O porto de saída, casos e situações difíceis. Um tópico aqui. Não sei se é tópico que fala, né? Quando tá assim. Não é um tópico, é um subtítulo, um marcador. Enfim, né? Seguimos. Relutei de início a usar tal denominação, mas optei por mantê-la. Aí tem uma outra notinha de rodapé. Na verdade, a denominação casos difíceis, usada por Pierre Fedda, auxiliou-me na opção por mantê-la. Beleza. Na medida, vamos voltar, né? Mas optei por mantê-la, na medida em que ela é capaz de expressar o grande denominador comum dos casos relatados. Pedidos desesperados de ajuda e alívio de sofrimento, manifestações intensas de angústias, etc. Temia por não manter o rigor na delimitação dos casos difíceis. Busquei garantir esse necessário rigor e expressar o que entendo por casos difíceis, de modo especial no primeiro capítulo. Se uma aura de indefinição se manteve, deve-se talvez ao fato de que, em última instância, a definição do caso difícil apoia-se sobre o sentimento contratransferencial. Mas existiriam casos não difíceis? É verdade que todo caso e todo encontro comporta determinada tensão, certo desassossego. Mas existem casos mais difíceis e outros menos difíceis. Inegável desigualdade. Iniciei minha reflexão a partir dos casos mais difíceis. Esses acabaram por me conduzir a pensar sobre todos eles. O relato de casos, abre aspas, exercício de reflexões encarnadas, fecha aspas, é uma parte importante do livro. Assim, sem tal exercício, estaria fugindo de sobre o que se faz de transfazer, como diria o poeta Manuel de Barros, ocultando minha própria implicação nesses dramas. O paciente que chamo de difícil talvez fosse mais bem situado como caso borderline, diferentemente do caso esquizofrênico verdadeiro. Essa condição de fronteira, de sem terra, traz a marca da estrangeiridade, uma especificidade distinta da situação existencial do neurótico, ou mesmo do psicótico, que apresenta uma loucura organizada. É o que se traduz na fala de um paciente jovem de 18 anos com depressão e dificuldade de funcionar na vida normal, abre aspas, né? Às vezes eu penso que seria melhor ser louca, louca de verdade, de hospício. Assim, não esperariam mais nada de mim. Aqui, mais do que nunca, pertencer é viver. Lispector. Contratransferencialmente, não é pouco o que se vive frente a um paciente como esse. Diferentemente daquele outro que diz, eu sou Napoleão, diante do qual podemos nos desidentificar, delimitar, circunscrever a loucura. Ela nos diz respeito mais proximamente, né? Eu não sei se deu para entender aqui, não sei nem do jeito que eu li, mas é justamente isso, né? Tem um paciente que traz um lugar psicótico, né, dentro de um limite, uma borda em sua fala, como por exemplo esse aqui que ela coloca, do louca de verdade, assim não esperaria mais nada de mim. Isso, querendo ou não, ele pode se aproximar mais, pelo menos é o jeito que eu entendi o texto, pode se aproximar mais da nossa vivência, como pessoa, como ser humano. É diferente de um cara que fala, eu sou Napoleão, que aí ele está num lugar muito fora, muito distante, talvez, desse ponto existencial do nosso próprio viver, entende? Por isso que, talvez, é essa coisa que ela está falando, né? Que aí a gente pode se desidentificar. Então, eu não me identifico com isso. Eu sei que Napoleão eu não sou, né? Talvez você pode, né? A gente pode achar que é outra coisa, mas Napoleão aí ficou meio distante. Nos evoca no que temos de esquisito, estrangeiro, de ausência e abandono. Então,
Além disso, quantas vezes não somos solicitados a compartilhar questões, olha aí, que pertencem a todos nós, humanos, as questões mais essenciais do ser, de vida e de morte, do sentido de viver, etc. Nossa humanidade, assim requisitada, sem chance de ser ocultada, tendo mesmo de se apresentar para aquele que sofre e sem rosto se reconhecer humano. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu vou tentar, vou ler isso aqui, pra gente fazer só essa primeira parte bonitinho. Vamos tentar. Eu digo vamos tentar porque teoricamente eu preciso ir embora, mas eu não tenho nem como marcar esse tempo, eu tô sem relógio, o relógio deixa ali. E eu não vou sair daqui pra... né? Vamos ficar juntos, vai dar certo. Limite branco. Outro subtítulozinho, outra marcação. Neste momento, considero apropriado insistir na denominação caso limite. No segundo capítulo, refiro-me ainda a caso sem limites. Abre aspas, né? Essa entidade de fronteira, o borderline, o caso limite, que escapa a uma delimitação completa, que se define por ser não definível, traz inúmeros desafios em relação à técnica e particularmente aos limites. No fim, transcendendo a referência ao psicopatológico, a questão dos limites é uma das grandes problematizações desse trabalho. Não restringindo o limite à interdição, como pensá-lo particularmente nesses casos, mas ainda na clínica de um modo geral, o quanto é necessário, qual os seus topos na existência e na clínica. Lembro-me aqui das agonias impensáveis de Winnicott. Como pensar o limite enquanto contorno? Pode tudo? Ou tudo pode? Desde que se saiba o que se está fazendo, o que para Fédida mantém a interdição. A elasticidade da técnica remete-nos aos limites, submissão ou transgressão. Ou não teria sentido colocar a questão dessa forma, caso se pense que os limites sempre se mantêm? Limites Brancos? Limites Brancos é o primeiro romance de Caio Fernando Abreu, escrito aos 18 anos, que conta as aventuras profundamente íntimas de um adolescente. Isso aqui é uma notinha que ela colocou. Limites e não limites são igualmente constituidores da subjetividade humana, sendo também matéria bruta da existência. O caso limite encaminha-nos à ideia de limite branco. Se faz psicanálise, não se faz psicanálise. Um pouco terapia, um pouco amizade. O Winnicott assim fala. Limite branco, no qual se borram os contornos, mas ao fundo uma tênue linha. Parece invisível, mas não é. Limite em móvel mar com peso de raízes, da consistência da consistência da transicionalidade em passe. Né? Aqui ela está nitidamente questionando o que a gente poderia pensar podemos assim dizer, né, a ambivalência, né, até onde vai, até onde não vai, né, o limite. Qual é o limite? Né? É contorno, não é contorno? E isso é interessante da gente pensar, porque né, o que constitui algo, né, o que define, né, se a gente for pensar no nosso trabalho, né, o que define o atendimento, né, o que caracteriza, né, o que vai falar que isso é análise, isso não é análise. Né? Cada autor vai trazer uma perspectiva, mas se a gente for olhar, né, até onde também não atravessa esse lugar íntimo, subjetivo de quem está falando o que é. Então, até onde, né, nós, como analistas, enfim, terapeutas, a gente também não tem esse lugar que a gente tem que pensar, né? Até onde vai o meu trabalho? Até onde vai até o meu próprio limite, né? E o quanto que eu consigo entrar em contato com ele? E o que eu sinto quando eu entro em contato com ele? Né? Como eu sou atravessado pelo que eu estou sentindo? Né? Não sei. Enfim, muito louco, né? Muita coisa.
Limites não são necessariamente proibições, né? São constitutivos e delimitam o sagrado. Como coloca Figueiredo procurando estabelecer uma relação entre tabu, reserva e constituição do self. Talvez em todos os níveis de estruturação do psiquismo humano, algo deva ser reservado de forma absoluta ou quase absoluta, algo que não se pode violar de forma alguma, uma espécie de reserva radical que precisa ser mantida livre de usos e explorações, algo consagrado que adquira em relação à dinâmica pulsional uma certa transcendência, como os mananciais cujas proximidades devem ser evitadas para que não sequem ou se poluam. Na chegada, inventa um cais. Na verdade, se busco esclarecer, dentro do possível, o território dos casos difíceis, é para que em seguida enfatizar que este trabalho não apresenta como objetivo principal a compreensão desses casos, mas, antes, pretende ser, e foi acontecendo assim, uma reflexão, um tanto razão, um tanto devaneio, sobre o sentir, o fazer terapêutico. Mas por que iniciar com casos e situações difíceis? O relato de momentos difíceis serviram para apresentar impasses, dramas vividos pela dupla, o estar junto em móvel mar. Se o móvel mar era aparentemente exclusividade de pacientes borderline, depois foi visto como condição da dupla e do próprio processo psicoterapêutico. Como as grandes tragédias, catástrofes nos ensinam sobre a vida. O trabalho com pacientes, assim, nos ensina sobre o fazer psicanalítico em si mesmo. Momentos difíceis na clínica conduzem-nos a refletir sobre conceitos fundamentais de toda a prática psicanalítica: resistência, atuação, neutralidade, contra-transferência, etc. Situação limite, coração selvagem, na clínica, na vida, que nos obriga ao confronto com o essencial. Como se ajuda? Como se deve dar um caminho que vai do entendimento até a compreensão? Me diz aí. Como entender a mudança? Me diz aí, tá, gente? Uma mistura, né? Já estamos aqui nessa... Tá? Eu acho que talvez você vai estar entendendo como é que vai se entrelaçar. Se o enquadre precisa ser alterado, o que define que algum procedimento seja ou não psicanalítico? Acabei de falar isso ali, né? Naquele outro segundo. É quando nos perguntamos, isso ainda é análise? Atrelada à questão do fazer psicoterapêutico, a reflexão sobre a elasticidade da técnica perpassou todo o texto. Se vista de início como uma necessidade nas situações difíceis, como uma invenção de analistas diante de novas demandas, observa-se no final uma mudança na compreensão da questão. E a técnica, em sua própria definição e essência, precisa ser elástica. E, para isso, recorri às reflexões de Luiz Cláudio Figueiredo sobre os escritos de Freud concernentes à técnica. Se o enquadre não mais define o analítico, como circunscrevemos, até mesmo eticamente, o lugar do analista? Que tipo de presença se faz necessário? Como compreendê-la e como persegui-la? Não mais como um ideal imposto, mas a ser alcançado, como persegui-la? Uma presença reservada é uma possível resposta, assim encaminhada por Luiz Cláudio Figueiredo e relida por mim no último capítulo. Nessa direção, o pensamento de Winnicott, como um dos que mais se aproximam dessa ideia de técnica-arte, constitui-se pano de fundo de toda a reflexão. Nele, busquei ancorar meus devaneios. Se, abre aspas, né, é sempre mais difícil ancorar um navio no espaço, fecha aspas, né, também ao ler outros autores, Ferenczi, Kahn, Bolas, Searles e Green, etc.,
tive como objetivo a recriação permanente da teoria, já que a teoria é um brincar transformado que pode ser percebido no funcionamento metafórico da teoria. Isso é uma frase do Leite, 1996. Persegui a necessidade metafórica, por isso também a companhia das poesias, para que não morra assim tão fácil no imobilismo das ideias preconcebidas e do fazer irrefletido, o inédito a que nos conduzem esses pacientes que chamamos difíceis, e esses momentos de desconhecimento e não saber. Momentos difíceis seriam aqueles em que o desconhecimento é irrecusável. Tal desconhecimento, ela coloca aqui, né? Desconhecimento, né? Desconhecimento. É, entretanto, do processo, sendo abertura para o não saber imprescindível, caso se pretenda uma escuta fiel à natureza, de móvel mar humana, né? Natureza humana de móvel mar. Nessa busca, contei com a ajuda dos livros, da teoria, de outros tantos analistas tão importantes em seu testemunho e reconhecimento das minhas vivências. De modo especial, o meu próprio trabalho psíquico que resultou e atuou aí, um percurso em que mudanças foram se produzindo desde o começo do livro até agora. Assim, sim, em momentos diferentes da caminhada clínica existencial de cada um, enquanto terapeuta e mesmo paciente, surgem pensamentos distintos, tais mudanças, menos que contradições, são sinal de transformação, de posicionamento, de ideias, de experiências. Transformação de um pensamento que se pretende encarnado, que, se de início repudiava o exclusivo racional, eclausurante e positivista, agora busca recuperar a importância de determinada razão humilde. Uma inteligência poética seria capaz de conciliar a razão e o sonho? Concordo com Clarice Lispector. O bom é ser inteligente e não entender. O aspecto fragmentário e disperso dos capítulos reflete esse trajeto que não se fez apenas de forma teórica, via acumulação de informações, mas por intermédio de experiências. Deixei ali as marcas do tempo. Este livro, como todos, tem uma história. Como a história tão presente nos relatos dos casos, em todos os dramas. O homem enquanto amostra no tempo da natureza humana. Isso, amostra no tempo da natureza humana, aqui, uma frase do Winnicott que ela sinaliza aqui, em 1954, página 29. Aí tem que achar lá a bibliografia, tá, gente? Eu acho que isso eu não vou, né? Enfim. Entretanto, nesse caminho de tantas impermanências, uma chama se manteve acesa e viva, embora ocasionalmente tremulante. A crença no desenvolvimento humano e o sentimento de que a vida vale a pena. Aqui sou absolutamente winnicottiana. Sem isso, ficaria muito difícil acompanhar os que moram em móvel mar e acreditar que isso, o terror, ele vai passar. E aí começa a primeira parte. Um retrato possível do caso difícil. Certo? Foi bom, né? Foi boa a experiência. Foi bom pra mim. Sei que falei meio agitado, meio rápido. Tô pensando na questão que eu tenho que sair, né? Parece que... Mas é isso. Acho que é um bom começo. Vamos ver se, dando tudo certo, eu trago novas gravações, a continuidade do livro e a gente vai junto. E aí, dentro do que for possível, eu vou trazendo também os meus atravessamentos, né? Das minhas vivências e tudo mais. Tá bom? Obrigado. Até o próximo. E espero que eu volte a gravar, né? Porque até o próximo seria até mesmo pra mim, porque eu preciso manter essa constância, preciso pegar mais firme na leitura. E nada melhor do que a gente tentar, né? Tem que tentar. É isso. Obrigado. Aquele abraço.